pessoal do nosso canal. Nosso canal está recheado, muitas coisas boas. Você pode aprender com nós, tirar suas dúvidas com nós. Também você pode contratar também a nossa empresa para fazer seus vídeos. Nós vamos estar passando depois os nossos números de WhatsApp para vocês se interessar a fazer aí o evento do seu filho, do seu neto, o casamento, ou quem sabe uma apresentação na igreja, ou um book, ou uma pregação. Então você vai ter essa oportunidade aí. Vem falar com nós que a gente podemos fazer isso para você. Contrato, temos um preço legal, nós vamos filmar aí o seu evento, vamos fazer aí a filmagem da sua mensagem na igreja. Para você apresentar, você coloca no Facebook, você coloca no Instagram, você coloca onde você quiser colocar. Você vai ficar com o link do seu vídeo e você encaminha para quem você quiser. Hoje eu quero trazer um vídeo muito legal, porque eu tenho observado que muitas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia. Tem alguns versículos que é um pouco difícil de se compreender. Então, assim como muitas das coisas, tem técnicas. Você precisa desenvolver algumas técnicas para você aprender. Algumas funções, por exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. Um pedreiro, por exemplo, para ele mexer com a construção, ele tem que saber a dosagem do cimento, uma comparação. Então, se ele não souber, ou ele faz a massa muito forte ou muito fraca. Se ficar muito fraca, a construção ela vai estar aí com problemas futuros. Se fizer muito forte, é complicado também, porque é rejeitado. A Bíblia tem a mesma coisa. Você precisa compreender as técnicas, entender, para chegar, então, numa conclusão sobre o que você entendeu sobre alguns versículos. Por exemplo, no livro do Apocalipse, fala-se muito sobre a linguagem figurativa. Então, nós temos na Bíblia 3 linguagens. A linguagem alegórica, figurativa e literária. Essas 3 linguagens é de suma importância você aprender elas. Primeiramente, então, para a gente discernir a Bíblia, não é muito fácil, porque você primeiro precisa entender essas 3 linguagens. Se você não conseguir discernir e aprender as 3 linguagens, que é essencial, fica meio complicado. Mas nós temos 2 tipos de técnica, são dois tipos. Uma é essa, você tem que aprender as linguagens para você entender o que aquele versículo quer trazer para você. A razão, quando foi escrito, para quê, qual foi a causa. Você compreendendo essas 3 linguagens, fica tudo mais fácil. O livro do Apocalipse, por exemplo, é tudo à base do figurativo. Então eu vou explicar para você aqui um pouquinho para você compreender. Figurativo é uma figura, então ela apresenta uma coisa que representa a outra. Essa é a linguagem figurativa. Por exemplo, o Apocalipse, ela fala muito em água. Quando ela fala de água, ela fala de nações. Quando ela fala de águas, ela está falando de nações, de povos. Então, você precisa entender que ela está falando no sentido figurativo. O que ela expressa para nós é uma figura. A água representa nações. Quando ela representa sobre a igreja, aí ela fala de mulher. No Apocalipse é assim. Então ela fala, aquela mulher, então ela quer falar sobre a igreja. Então isso é a linguagem figurativa, figurada, que nós falamos. Nós temos também a linguagem que é alegórica. Esta é quase uma parábola. Parábola é diferente da alegoria, mas é quase. Então você precisa compreender, discernir uma da outra para você não se confundir. Porque daí, você tendo essa noção, compreendendo legal, você vai entender muito bem o que ela quer externar para você, para nós, para a gente aprender. E tem a linguagem
que é a linguagem literária. A linguagem literária é aquela que aconteceu, houve, foi conclusivo. Por exemplo, o Senhor Jesus chegou para o cego e falou assim: o que queres que eu te faça? Né? Para o coxo, né? Falou também para o cego, né? Vai ver. Né? Isso é literal, porque realmente aconteceu. Então, uma dica. Depois, você tem dificuldade de um versículo. Aí temos uma técnica que você pode desenvolver também. Por exemplo, o texto e o contexto, que é do versículo que você está lendo. Então, aquele versículo que você está lendo, você está com dúvida? O que o contexto fala e o texto, que é um versículo antes e um depois. Ele, então, dá uma noção para você do que ele quer externar. Porque ele continua falando do mesmo assunto. Né? Se você, por exemplo, pegar um versículo que o Senhor Jesus, ele falou assim: as aves dos céus têm seus ninhos. Aí ele fala: as raposas têm os seus covis. Aí ele continua falando: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí muitas pessoas se confundem e dizem que o Senhor Jesus está falando da cruz. Mas se você for olhar no contexto, no texto, ele está falando de moradia, ele está falando de casa. Então, ele estava falando que ele não tinha casa certa, que nem eu tenho, que nem você tem, de morar todo dia, de tomar seu banho todo dia. Ele poderia tomar banho aqui hoje e dormir amanhã, daqui a 10, 15 quilômetros. Então, ele está falando de moradia. Então, para a gente não nos confundirmos, então a gente utilizamos o texto e o contexto, ou a linguagem figurativa, alegórica e a literária. Porque assim você fica mais com uma compreensão melhor. E principalmente para quem é pregador, para quem é ensinador da palavra de Deus, nós temos que tomar cuidado. Tem um versículo que o apóstolo Paulo escreveu, ele diz assim: porque a letra mata e o espírito vivifica. Eu já vi muitas pessoas falarem que aí está falando sobre o estudo, que o muito estudar é enfadigar da carne. Então, se você ler o contexto e o texto, você vai ter uma compreensão que esse versículo não nos traz dessa maneira como eles pensam, mas é pelo contrário. Ela está falando o seguinte, que a lei que está falando ali, está falando da aliança antiga, que é do Antigo Testamento, que eles utilizam como letra. Então a letra mata. Porque quando o Senhor Jesus achou aquela mulher, lá naquela situação, que a lei era para matar mesmo, que ele falou assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos saíram. Porque o Espírito vivifica, ele dá vida. Mas a lei era para matar, era a lei. Na época de Moisés, então, a lei era assim: roubou, tinha que morrer. Mas com Cristo é diferente. Então mudou. A oportunidade para as pessoas, ela é muito grande. Então é fácil compreender a palavra. Mas muitas pessoas se perdem quando ele vai pregar, quando ele vai instruir a igreja, quando ele vai para a escola bíblica dominical. Muitas pessoas se confundem. Então a gente temos que ficar atento para que a gente não venhamos trazer erros graves, né? Que sempre tem alguém que estudou mais do que eu, mais do que você, e vai compreender melhor, na luz da palavra, vai ter a compreensão bem mais ampla do que eu e você. Então fica a dica para você que gosta de externar a palavra de Deus, de ensinar, de pregar. As pessoas que são convidadas aí para eventos, pregar em congresso, isso é muito importante. Então vamos aproveitar os nossos vídeos, nossos canais aí. Ele vai trazer mais vídeo futuro, de mais algumas ampliações ou dicas da palavra de Deus. E isso é muito bom para você que às vezes não tem tempo, não fez uma faculdade teológica, às vezes não chegou até você. E aí você tem o nosso canal aqui, a gente pode tirar dúvidas, você pode
fazer a pergunta lá, nós vamos estar respondendo para você, com certeza. Se você quiser um vídeo e especificamente de algo, nós também fazemos também e colocamos lá também, você vai também ouvir e eu vou fazer diretamente para você. E eu posso citar até seu nome, esse vídeo foi fulano de tal cidade e tal, ele tem dúvida, ela pediu e eu estou fazendo para ela. Aí eu vou falar seu nome e vou colocar lá no nosso canal. E você pode depois compartilhar e falar assim, ó, o vídeo lá que o irmão mandou para a gente, que eu pedi para ele fazer, ele explicou aqui tudo, e eu vou mandar tudo concernente o que a Bíblia nos trazer, na luz da palavra. Não vai ser nas palavras minhas, não, mas na palavra de Deus. O que ela trouxer, isso certamente eu vou trazer, eu vou estar externando, explicando direitinho e vou estar postando esse vídeo lá no nosso canal. E você pode, sim, acompanhar a gente aí e aprender melhor a palavra de Deus. Pessoas que têm dificuldade, né, de aprender. Então esse vídeo vai servir para você com certeza. Você que gosta, você que ama as coisas de Deus, tem um carinho. Então, cada versículo tem uma sua história. E às vezes nós pegamos um versículo circulado, sozinho, e queremos pregar e entendemos errado. Assim, existem muitas pessoas que aprenderam errado, muito errado. E ela continua no erro, porque não teve alguém para explicar, para externar, para tirar a dúvida dela. Então ela continua errando, entendendo errado. Isso não é bom para mim, não é bom para você, não. É bom que nós tiramos as nossas dúvidas a cada dia, né? E nós temos nosso canal para isso aí, ó, tirar as dúvidas, né? Para que você fique alerta, atento e sabiamente na palavra de Deus, compreendendo as coisas corretas. Isso é muito bom. Eu tenho certeza que você vai adorar. Até mais, até o nosso próximo vídeo. Mas se interessar, depois nós vamos estar passando para vocês os nossos números aí, nossos WhatsApp. Né? Vamos passar para vocês aí nosso número de celular. E vocês podem sim, depois de estar entrando em contato com a gente, nós vamos fazer aí o seu evento aí. Se estiver aqui pelo litoral, aqui, litoral norte, ainda melhor ainda, né? Ter trecho de Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba, aqui Vale do Paraíba, nós vamos lá fazer para você sim. E acredito que você vai adorar o nosso trabalho e vai ficar bom para você e para nós também. Até mais, até o próximo vídeo. Obrigado, tchau.